muito boas. Vamos para as informações? Galera, eu preciso fazer uma análise do jogo, porque na boa, eu venho avisando há muito tempo. Mas o importante é a vitória. Uma hora não vai vencer. Assim como não venceu contra o São Paulo, assim como não venceu contra o Fortaleza. Venceu o Santos, beleza. Venceu o Sport, beleza. Mas venceu jogando muito mal. A última grande partida do Flamengo foi contra o Palmeiras. De lá para cá o Flamengo vem desempenhando mal. E voltou a desempenhar muito mal contra o Fluminense. Novamente, no primeiro tempo, sobretudo. E o primeiro tempo do Fluminense foi avassalador. Amassou o Flamengo. Fez 2-0, poderia ter sido 3, 4-0. O Fluminense foi muito melhor que o Flamengo. O Flamengo jogou novamente muito mal. E o Felipe Luiz errou em várias escolhas, e já já a gente vai falar sobre isso, mas a análise do jogo é o seguinte: nada deu certo. O plano de jogo do Felipe Luiz, novamente, deu errado, e ele não soube ajustar a equipe durante a partida. Esse esquema que ele veio utilizando quando ele não tem a Arrascaeta, esse 4-2-4, não dá certo. Não deu certo contra o Sport no primeiro tempo. O Flamengo venceu o Sport, poderia ter virado, beleza, mas o Sport facilitou demais a vida do Flamengo com 2 expulsos, ainda no primeiro tempo. Contra o Fluminense se preparou, entrou em campo como se fosse um clássico, e o Flamengo entrou em campo, dormindo, cochilando, a rotação lá embaixo. Tem que acordar, Flamengo. Cada detalhe pode definir esse campeonato. A sorte do Flamengo que o Palmeiras, em 3 jogos, não ganhou nenhum. Ninguém imaginava isso. O Palmeiras tropeçando 3 jogos seguidos e também jogando mal os 3 jogos seguidos. Ninguém imaginava isso. Essa é a sorte do Flamengo, porque dentro de campo o Flamengo foi muito mal. O Saúl não está jogando nada desde que retornou da lesão. O Emerson Royal não dá, gente. Eu tento defender, mas não dá mais para defender o Emerson Royal. Ayrton Lucas novamente um jogo abaixo. Samuel Lino novamente muito abaixo. Bruno Henrique jogou mal. Luiz Araújo jogou mal. O próprio Carrascal jogou mal. Difícil salvar alguém. Léo Pereira, eu acho que o Léo Pereira até fez uma partida ali importante. O Rossi falhou feio. Falhou feio, já vou entrar nesse assunto, inclusive. A falha foi totalmente do Rossi. O João Vitor jogou muito mal, mas nesse lance ele não teve culpa. A bola pode não ter sido a ideal, a melhor, mas a bola ia para fora. Então, teoricamente, o João Vitor não errou, porque ele recuou em não direção ao gol. O problema do zagueiro é quando ele recua em direção ao gol. O Rossi poderia ter feito 1000 coisas, menos o que ele fez. Tentou dominar, dominou errado. Ficou de cabeça baixa, não viu o adversário chegar, perdeu a bola. Para mim, a culpa foi 100% do Rossi nesse lance, mas a partida do João Vitor foi horrível. Inclusive, vou repetir, a escalação do João Vitor foi um erro do Felipe Luiz. E eu não estou sendo engenheiro de obra pronta, porque eu falei isso antes do jogo. Após o duelo com o Sport, o jogador sentiu muita pressão. Era visível isso, todo mundo. Era muito notório, muito. Então ele insistiu em colocar o João Vitor. O garoto sentiu novamente a pressão. Mas, Vene, o que você faria? Primeiro, foi um erro de planejamento da comissão técnica. Não deu minutagem a outros zagueiros, ficou forçando Léo Ortiz, Léo Pereira e Danilo a temporada inteira. Tanto é que quando precisou do Cleiton contra o Bahia, o Cleiton errou. E agora o João Vitor falhou. Eu botaria o Iago, que embora seja jovem também, mas tem mais experiência que o João Vitor. 20 anos, capitão da seleção sub-20, campeão mundial sub-20, fazendo gol importante. E Iago, esse era o jogador para ele colocar. Ou ele poderia ter começado com o Danilo, já que o Danilo entrou no segundo tempo, e depois colocaria o Iago ali no segundo tempo. Erro do Felipe Luiz. Agora, um ponto positivo, Cebolinha novamente entrando bem, pedindo passagem no time titular. Ele dá uma outra dinâmica ao setor ofensivo do Flamengo, está jogando muito mais que o próprio Samuel Lino. Não dá mais para manter o Samuel Lino no time titular, pelo menos é a minha visão. Concorda com a minha análise? Comenta aí, o comentário de vocês é importante. Informação, Bruno Henrique realiza exames médicos nesse momento para saber se há uma lesão na coxa. Ele foi substituído no clássico contra o Fluminense com dores musculares. Muita gente dentro do Flamengo acredita que tenha sido apenas uma fisgada, uma fadiga muscular, mas os jogadores passam por esse tipo de
de exame, até para ter um diagnóstico correto, detalhado, porque se for uma lesão ou até mesmo um edema muscular, e aí o departamento médico define o tratamento, como reagir. Mas fato é que o Bruno Henrique realiza exames e obviamente fica sempre aquela preocupação, porque o Flamengo já perdeu um jogador extremamente importante na temporada, que é o Pedro, por conta de uma lesão muscular. Galera, vamos agora falar de mercado da bola, porque a imprensa argentina noticiou que Flamengo demonstra interesse no atacante Ceballos, ou Cebarros, enfim, não sei como se pronuncia de maneira correta em espanhol, mas no português Ceballos, do Boca Juniors. O Flamengo está monitorando a situação no ponto esquerdo Ezequiel Ceballos, de 23 anos, que atualmente joga no Boca Juniors. O clube rubro-negro estuda a possibilidade de fazer uma proposta em breve pelo jogador argentino. A seriedade do interesse é confirmada pela presença de um diretor de scout do Flamengo, que esteve no estádio do Boca Juniors na semana passada observando o desempenho de Ceballos. Para quem não conhece esse jogador, ele tem 23 anos, jovem, é destaque do futebol argentino, disputou o Mundial Sub-17 em 2019, Sul-Americano Sub-15 em 2017, na temporada 2025 com Boca, disputou 32 jogos até o momento, 6 gols e deu 3 assistências. Em 2024, 25 jogos, 2 gols, 3 assistências. Embora seja jovem, ele chegou muito cedo ao time profissional do Boca Juniors em 2020. Caramba, 5 anos atrás. Ou seja, ele estreou no time profissional com 18 anos do Boca Juniors. Eu confesso para vocês que eu não conheço muito o futebol desse jogador. Vou apurar mais detalhes, até para ter mais informações sobre esse atleta, com jornalistas argentinos. Mas fica aí a informação. Estamos chegando próximo do fim da temporada e vai começar aquela época que bomba, mercado da bola. Você aí que torce mais para a contratação do que propriamente para o Flamengo, vai adorar. Todo dia uma notícia diferente, porque todo dia alguém tenta cavar um jogador no Flamengo. Confesso para vocês que essa eu não sei se é cavada, porque até o momento de eu gravar esse vídeo aqui, ninguém no Flamengo me confirmou se procede ou se não procede. Falando sobre o Flamengo treina hoje, quinta-feira, sexta treina, sábado já tem jogo novamente contra o Red Bull Bragantino, 9h30 da noite. Na verdade, o Flamengo não vai treinar hoje, né? Hoje é regenerativo para os jogadores que foram titulares, alguns vão a campo, amanhã tem um treino completo, digamos assim, joga no sábado, domingo regenerativo, segunda treino completo, joga na terça e na quarta viaja para Lima, onde o Flamengo vai encarar o Palmeiras na final da Libertadores no sábado que vem. Pessoal, nesse momento a tabela é o seguinte: o Flamengo é o líder do Brasileiro com 71 pontos, Palmeiras atrás com 69, Cruzeiro joga nessa quinta-feira, tem 64 pontos. Se o Cruzeiro vencer, vai ficar 2 pontos atrás do Palmeiras. Lembrando que o Flamengo pega o Red Bull Bragantino no sábado e o Palmeiras vai pegar o Fluminense também no sábado. Os 2 jogos no mesmo horário, tá? 9h30 da noite. Daqui para frente, todos vão jogar. Palmeiras e Flamengo vão jogar sempre no mesmo horário. Acabou essa de que um joga primeiro, outro joga primeiro. Enfim, vamos para cima. Até o próximo vídeo. Um abraço. Fui! O Flamengo entrou em campo contra o Fluminense sabendo que o Palmeiras tinha tropeçado, mas não conseguiu aproveitar. O time mostrou novamente aquela falta de urgência que tanto irrita a torcida. E o primeiro tempo foi praticamente um aviso em neon de que as falhas do planejamento estão cobrando a conta. A defesa bateu cabeça, o ataque não existiu e parecia que ninguém entendia a gravidade do momento. João Vitor sentiu o clássico, Bruno Henrique não funcionou como referência e Felipe Luiz saiu do jogo com mais perguntas do que resposta. A pergunta é: você acha que esse apagão é sinal de alerta definitivo ou só mais um tropeço antes da virada? Qual a sua opinião?